Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula a gente vai resolver com vocês aqui um exercício, foi retirado aí do livro Sears, volume 2, né? É um exercício sobre a amplitude de uma onda sonora no ouvido. Então ele fala assim mais ou menos, ó. Quando uma onda sonora entra no ouvido, ela produz vibrações no tímpano, que por sua vez produzem oscilações nos minúsculos ossos do ouvido médio chamados ossículos, como mostra a figura abaixo, né? Essas oscilações são finalmente transmitidas ao ouvido interno, que está cheio de líquido. O movimento desse fluido perturba as células capilares no ouvido interno, as quais transmitem o impulso nervoso que se liga ao cérebro, transportando a informação que existe no som. A parte móvel do tímpano possui uma área de aproximadamente 43 milímetros quadrados, e a área do estribo, que é o menor ossinho, onde se liga o ouvido interno, é aproximadamente 3,2 milímetros quadrados. Para o som mencionado no exemplo anterior, é porque essa questão aqui ela tinha um sequencial no livro, então assim, quando ele falou que o exemplo anterior era um exercício que falava de uma onda sonora de 1000 Hz, que se propagava no ar com uma flutuação de pressão máxima de 3 vezes 10 menos 2 Pascal. Então, isso aqui são os dados do som apresentados no exercício anterior. Então, é como se esse som, com essas características, agora também estivesse entrando no ouvido dessa pessoa. Então, se eu precisar de ter algumas características especiais do som no ar, essas são as características que me foram dadas, que se referem ao exercício anterior. Aí ele pede para a gente algumas coisas. Determine, letra A amplitude da pressão, e letra B, a amplitude do deslocamento da onda no fluido que enche o ouvido interno. Aí ele fala que a velocidade do som nesse fluido é cerca de 1.500 metros por segundo. Então vamos lá, gente. Nesse item A, ele quer que você calcule a amplitude da pressão. Ora, é o seguinte, ó. A gente apresentou para vocês aqui uma figura. Essa figura aqui está mostrando o comportamento do som no nosso ouvido. Então é o seguinte, quando o som entra aqui pelo canal auditivo, ele produz aqui uma flutuação de pressão, uma pequena variação de pressão entre o ar que está no canal auditivo e o ar que está aqui na trompa de Eustáquio, ou na tuba auditiva. Essa diferença de pressão, essa flutuação de pressão, gera um gradiente de força aqui no tímpano, oscila o tímpano e essa oscilação do tímpano passa para esses ossinhos, né? E essa oscilação dos ossinhos chega finalmente aqui no ouvido interno, que é a cóclea. Então, na letra A, ele quer saber qual que é a amplitude de pressão. Ó, existem duas amplitudes de pressão aqui, certo? Existe uma amplitude de pressão que é aqui do ar, que se transmite para o tímpano. Então, a primeira amplitude de pressão é essa aqui, ó, ar-tímpano. Só que a amplitude de pressão ar-tímpano, nós já conhecemos do exercício anterior. Ela vale quanto? Ela vale 3 vezes 10 a menos 2. Então, qual que é a amplitude de pressão que ele está querendo saber? Ele quer saber a amplitude de pressão no ouvido interno. Já que ele deu aqui, ó, características de dois ambientes do ouvido externo, que é a parte que contempla aqui o tímpano, e do ouvido interno, que é essa que contempla aqui a cóclea, que está em contato lá com o estribo, que é o último ossinho do ouvido. Então, no item ele quer saber a amplitude de pressão aonde? Nesse ouvido interno, que é lá no estribo, tá certo? Então, vamos à resolução. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui na resolução é tirar os dados. Olha só os dados que ele me deu. Ele quer saber a amplitude de pressão. O que é a amplitude de pressão? A amplitude não é a diferença entre o máximo e o mínimo? Então, a mínima pressão é nula, a máxima pressão é a máxima. Então, o máximo menos o mínimo, que é zero, dá o máximo. Então, a amplitude, nesse caso aqui, é o valor máximo. Por quê? Porque o valor mínimo é zero, então a amplitude é o máximo menos o mínimo, que é zero, que é a própria valor máxima da amplitude de pressão. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Quanto que vale a amplitude de pressão máxima no estribo? Tá certo? Quais são as outras informações que ele nos dá aqui no exercício? Ó, a área do tímpano ele deu, 43 milímetros quadrados. A área do estribo ele deu, que é 3,2 milímetros quadrados. E a amplitude máxima de pressão no tímpano ele também deu. Por que a do tímpano é 3 vezes 10 a menos 2? Porque o tímpano está em contato com o ar.
Então, a pressão do ar se transmite ao tímpano, que é o primeiro contato que o som tem no ouvido, ar-tímpano. Mas então ele quer saber isso aqui, ó, qual que é a pressão máxima no estribo, que é o ossinho mais interno. Então vamos lá, ó. Da física 1, a gente sabe que a pressão é a razão entre a força e a área. Então eu tinha que saber qual que é a força que atua no estribo. Já que a área do estribo eu tenho, tá bom? Mesma coisa para o tímpano. A pressão do tímpano é a razão entre a força do tímpano e a área do tímpano? É. Agora vamos lá, se eu isolar aqui a força do tímpano, a área está dividindo, passa para lá multiplicando. Então a força do tímpano vai ser a pressão do tímpano vezes a área do tímpano, tá certo? Então vamos lá, então a força do tímpano é transmitida para a força do estribo. Então a força que vai aparecer lá no estribo é exatamente a força que o tímpano passou por estribo. Então eu posso vir nessa primeira equação aqui, onde tem a força do estribo, eu posso retirar essa força do estribo e posso colocar a força que aparece no tímpano, que é a pressão do tímpano vezes a área do tímpano. Foi o que eu fiz, tirei a força do estribo e coloquei. Então é a pressão no tímpano vezes a área do tímpano dividido pela área do estribo. Agora está tranquilo, porque essas três informações aqui eu conheço. Eu sei quanto é qual a pressão no tímpano, que é essa daqui, ó, do ar, 3 vezes 10 a menos 2. A área do tímpano ele deu e a área do estribo ele também deu. Vamos voltar aqui embaixo então para substituir esses dados, ó. Então, substituindo vai ficar aqui, ó. Quanto é que vale a pressão do tímpano? É a pressão do ar, 3 vezes 10 a menos 2. A área do tímpano é 43 milímetros quadrados. A área do estribo é 3,2 milímetros quadrados. Não está no SI, mas como são iguais, eu vou cortar aqui a área de cima com a área de baixo. Então, a minha pressão já vai estar no SI, que é Pascal. Resolvendo isso, vai dar 40,3 vezes 10 a menos 2 Pascal. Colocando aqui no decimal, está aqui, ó. Essa é a pressão que acontece lá no estribo, ou seja, a pressão que acontece no interior da cóclea, 0,4 Pascal. Beleza? Então fizemos aqui o item A, tá certo? Vamos para o item B. O que ele perguntou no item B? Ó? No item B, ele quer saber a amplitude de deslocamento. O que é a amplitude de deslocamento? É a própria amplitude. Bom, como ele tinha dado para a gente alguns dados lá referente ao exercício anterior, e o exercício anterior ele pedia para calcular essa amplitude de deslocamento no ar, então a amplitude de deslocamento no ar é uma, que é aquele momento em que o som está na interface ar-tímpano. Agora ele quer saber a amplitude de deslocamento do som no ouvido interno. No ouvido interno é quando ele já está lá na cóclea, né? Então vamos lá, quanto que vale a velocidade do som na cóclea? A cóclea é preenchida por líquido e esse líquido tem muitas características de água, em parte ele é constituído de água. E ele no enunciado do exercício já traz quanto que vale a velocidade de propagação do som na água, 1.500 metros por segundo. Se a gente pesquisar numa tabela de referência quanto que vale a compressão da água, as tabelas de referência que indicam essas constantes aí dos meios a gente vai ter. Então, a compressão da água tem esse valor aqui, ó, no SI, 2,18 10 a 9 Pascal, tá certo? A frequência do som no ar é a mesma frequência do som na água. Por quê? O que está acontecendo, gente, com essa onda? Quando ela passa do ar para a água, ela não está mudando de meio? Como que é o nome do fenômeno que a onda sofre quando ela muda de meio? Não é refração? Na refração, que é a mudança de meio, o que acontece? Muda a velocidade da onda? Muda. Muda a frequência? Não. Na refração não há mudança de frequência. A frequência se mantém. Então, se a frequência do som no ar era 1000 Hz, a frequência do som no interior da cóclea, que é a água, também continua sendo 1000 Hz, tá certo? Pronto, ó, esses são os dados. Então, como é que eu faço para encontrar a amplitude de deslocamento? Eu tenho que usar essa expressão aqui, ó, que é a expressão da pressão máxima, tá certo? Então, vamos lá. A variação de pressão ou a flutuação de pressão máxima lá na cóclea eu tenho? Sim, eu encontrei no item A. A compressão do meio eu tenho? Sim. Aqui, ó, consultando tabelas de constantes, está aqui a compressão da água. A amplitude é quem eu estou procurando, então preciso primeiro descobrir o K, que é o número de onda. Então, eu vou tentar descobrir esse K, que é o número de onda. Bom, para descobrir o número de onda, ó, eu preciso usar a expressão do número de onda, que é 2π dividido por lambda, então primeiro eu tenho que descobrir lambda. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, V igual a lambda F, vou isolar o lambda, está aqui o lambda é igual a V sobre F. Pronto, ó, então a constante K, que é quem eu procuro, não é 2π sobre lambda, e o lambda é V sobre F. Então, o constante K, eu posso encontrar a constante K assim, ó, 2πf sobre V. Pronto, se K é 2πf sobre V, eu vou substituir os dados aqui, ó, 2π vezes F. F é a frequência do som, vale 1000 Hz.
O V é a velocidade do som lá no líquido, que é 1500. Resolvendo aqui, eu vou encontrar então 4,18 radianos por metro. Esse é o valor do número de onda, dessa onda na cóclea, que é o interior do ouvido. Agora eu vou pegar a minha equação da pressão máxima e vou isolar nessa expressão a amplitude. Está aqui, ó. Então, a amplitude é a razão da flutuação da pressão pelo produto BK. Então, substituindo, vamos lá. Ó. Quanto que vale a flutuação de pressão na cóclea? Eu encontrei no item A, é 0,4. O B é a compressão, está aqui, ó. E o K é o número de onda. Resolvendo, substituindo isso na equação e resolvendo, vai dar isso aqui, certo? Então, isso aqui é aproximadamente 4,38 vezes 10 a menos 11 metros. Pronto, ó. Esse é o valor da amplitude de deslocamento do som lá dentro do ouvido. Perceba que esse valor é diferente da amplitude no ar, certo? Essa foi a resolução. Mais uma vez eu deixo para vocês uma dica, quando estiverem fazendo a resolução, pausem o vídeo e vão fazendo anotações para que vocês possam entender, né, toda a dinâmica da resolução da questão. Ok? Abraço, até a próxima.